Galera, hoje nós vamos retomar o nosso código, trazendo uma passada nesses próximos dias em alguns pontos que é bom a gente esclarecer, algumas coisas que vão mudando ao longo dos tempos, né? E é normal que na medida que a gente vai passando ao longo dos dias, a gente vai amadurecendo, vai compreendendo melhor alguns conceitos que a gente tem aqui na empresa. E quanto mais rápido, quanto mais você compreende, mais à frente você está. E a gente sabe que quem está à frente está ganhando, né? Então, não é uma competição, mas que vença o melhor. O que importa é quem está ganhando, né? E, galera, hoje nós vamos falar sobre proatividade. Eu sei que em outros momentos a gente já falou sobre proatividade, mas hoje a gente vai ver como é que está a linha de pensamento da nossa equipe, né, com o passar dos tempos. Hoje nós estamos em uma outra estrutura, já se passou aí quase, quase um ano, meses, não sei quantos meses, mas faz bastante tempo que nós falamos sobre proatividade diretamente no briefing, apesar de que isso a gente, como rotina, a gente fala, né? E aí eu quero trazer aqui para vocês, fazer uma leitura do código no ponto da proatividade, tá? Peço que vocês nos ajudem também com a sua sabedoria, tá? Para a gente poder trazer uns pontos para ficar ainda mais claro para a equipe, tá? Olha só, sobre as competências que a gente busca, está a proatividade, comprometimento, ambição, zelo, respeito, honra, busca por aprendizado e maleabilidade. Essas são as competências que nós buscamos. E aí, antes de ir para esse ponto, galera, eu quero trazer para vocês aqui o significado da competência. Particularmente isso, para mim, é algo novo, tá? Mas eu achei muito massa quando eu estava fazendo essa leitura. E eu preciso que vocês entendam o que é uma competência, o que seria de fato a competência. E aí eu vou trazer o sentido original para a gente poder entrar aqui na proatividade, beleza? Tem gente aí? Então vamos lá. Vamos lá, galera. Depois eu mando lá para vocês essa anotação, tá? Olha só, o que é competência? Primeiro, para a gente entender as competências que nós buscamos e que, de fato, o que é essa competência? O que significa competência, tá? Olha só, competência é a capacidade comprovada de entregar um resultado esperado. Diga assim, ó, é a capacidade comprovada de entregar um resultado esperado. Olha só, com qualidade, consistência e uma determinada função. Em resumo, galera, é a capacidade que eu tenho de entregar algo, mas não só entregar de qualquer jeito. É entregar aqui, galera, debaixo de qualidade, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O que é essa bendita competência? É a capacidade que eu tenho de entregar o meu resultado, aquilo que eu faço dentro da minha função, com excelência. Tá? Quando a gente fala assim, ó, poxa, rapaz, o fulano é tão competente, né? Então, quando a gente diz isso, a gente está dizendo que a pessoa ela tem essa capacidade de entrega muito alta. E não é só entregar, porque tem gente que até entrega, mas não entrega do jeito que era para entregar. Ele entrega mais de qualquer jeito, meia boca, fez, mas não fez do jeito que era para fazer, lavou a louça, mas não enxergou, né? Fez o xixizão lá no vaso, mas não deu descarga, não deu aquela limpeza, né? Ou até tampou o vaso, mas não teve aquele cuidado de manter o zelo e o cuidado da limpeza. Então, às vezes, a gente até entrega, mas não entrega com a qualidade, com a excelência que a gente precisaria, tá? E aí é onde a gente precisa abrir um alerta para a competência que nós vamos falar, que é a proatividade, tá? Olha só, competência é a capacidade da entrega, isso aí a gente já aprendeu. Não é intenção, não é esforço, não é boa vontade. Olha só, a competência é um resultado
repetido do que eu faço todos os dias. É redundante, né? Mas é o resultado daquilo que eu faço diariamente. E várias vezes, quanto mais eu faço, quanto mais eu me aplico em fazer, mais eu estou próximo de ser uma pessoa competente, porque eu estou gerando essa prática. E a origem, e olha só de onde vem o conceito, na gestão e na psicologia organizacional, a competência tradicionalmente definida por 3 elementos. E esse elemento é o conhecimento, a habilidade e a atitude. E aqui é onde eu fiquei chocado, galera. A competência está ligada nesses 3 pontos, tá? Olha só, é o conhecimento que você tem, a habilidade e a atitude. Vamos lá. No conhecimento, é a pessoa que sabe manusear alguma coisa. É uma pessoa que realmente sabe fazer, ela sabe o porquê daquilo que ela está fazendo. Por exemplo, a equipe técnica, ele tem a obrigação de saber executar os comandos lá no VET, configurar o sistema CFTV, é a obrigação deles. O financeiro é a obrigação deles saber as competências, né, daquilo que diz respeito ao faturamento, a como fazer, como emitir nota. Não no caso esse ano, né, que esse ano teve aquela... Mas eu já sei. Mas já sabe, então pronto. Então já tem um conhecimento a respeito daquilo. Então o mínimo, galera, para competência, uma das coisas é o conhecimento. Para eu ser uma pessoa que realmente sou chamado de competente, eu preciso saber da coisa. Esse é o primeiro ponto. Ah, beleza, Carlos, eu já tenho conhecimento, eu já sei fazer. Beleza. O que eu preciso agora? Sei como faz. Sei como faz. E agora? A habilidade. Sei fazer. Sabe aquele vídeo que mostra o cara, é até engraçado o cara dizer, você pega a barra assim e sobe assim, mas ele não pega na barra. E você joga a barra assim para cima. Aí o cara, beleza, agora faz aí. Não, aí ele repete de novo, tu pega a barra assim, ele não pega na barra, só. Você pega a barra assim, aí joga a barra assim e um grilinho dessa grossura e uma barra, né? E você pega assim, sobe assim, pã. Tá, mas faz aí. Falta ali a habilidade, né? Conhecimento ele tem. Mas olha só, o que é a habilidade, né? É o que a pessoa sabe fazer na prática. Tem o conhecimento, sei fazer. É o lance dos professores de academia, né? Como é que é? Os personal, né? Você vê que a maioria dos personagens, ele tem o conhecimento, ele tem que ter habilidade. Mas nem sempre. A gente vê que alguns não têm habilidade. Eles sabem aprender o lance teórico, mas na prática ainda falta muitos. Aí a gente acaba vendo até o resultado físico, né? Mas vamos lá. Trazendo um exemplo clássico aqui, galera. Quando a gente faz a contratação aqui, a gente traz o conhecimento, principalmente na parte técnica, a gente passa uma semana na imersão, aprendendo, sabendo como é que faz e tal, aí o cara fica assim, cara, com uma semana por aqui de conhecimento. Habilidade, 0. Não tem habilidade nenhuma. Apesar de que aqui na empresa a gente passa pelo treinamento, ensina e a pessoa vai para a prática. Mas a habilidade mesmo, galera, a gente vai quando a gente colocar a mão na massa. É que nem quando tira a carteira. Eu tirei a carteira, estou habilitado. Eu estou habilitado, tirei a carteira. Mas tirei a carteira, isso não quer dizer que eu sou um expert. Tá? Eu aprendi, galera, a dirigir na rua. Eu fui para a autoescola e eu acho isso um absurdo. A gente aprende, tira a carteira, faz o básico, mas a habilidade mesmo, ela vem no trânsito. É ou não é? Quantas pessoas tiram a carteira, têm a carteirinha, mas elas não têm habilidade no trânsito? Não acontece isso? E isso está ligado à competência, tá? Então, para competência, para a pessoa ser chamada de competente, ela tem que ter o conhecimento que nós falamos, e outro ponto, ela tem que ter o quê? A habilidade. Saber fazer e como fazer. Beleza? Vamos lá para o próximo. O outro tripé aqui do conceito da competência
E a outra coisa, galera, é atitude. Olha só, é a disposição de fazer. Então não adianta eu ser uma pessoa que tem um conhecimento, eu tenho habilidade, mas eu não tenho uma atitude. Eu sou uma pessoa que eu não faço, eu não pratico, não exerço. Vocês estão entendendo isso? E existe pessoas, e aí até parece que a gente está falando sobre proatividade, né? Mas ainda não estamos falando de proatividade. Eu estou falando que para uma pessoa ser competente, não adianta ela ter conhecimento, não adianta ela ter habilidade se ela não tem atitude, se ela não é uma pessoa que por si só ela faz. Beleza? Olha só, é aquela pessoa que tem a iniciativa e a responsabilidade, que tem a postura de fazer alguma coisa. Competência só existe quando as três estão presentes. Se não tem esses três, galera, não tem competência. E acontece da pessoa ter conhecimento, ter disposição para fazer o terceiro, ela tem o conhecimento, ela aprendeu na prática, teoria, e ela tem disposição para fazer, mas ela é uma pessoa que ela ainda não está habilitada, ela não tem a mão na massa. Acontece isso? O cara tem boa vontade, cara, mas o cara pensa num cara desarranjado. O cara não consegue fazer. Ele tem um conhecimento ali, mas não tem habilidade, falta. E acontece da pessoa ela ter atitude, mas ela não ter o conhecimento e nem a habilidade. Não tem? É o atrapalhão. O cara que está todo tempo ali em cima, ali. Não, eu quero ajudar, quero ajudar. É aquele vídeo lá do pedreiro lá, como é que é o nome? Do pedreiro que vocês me mandaram esses dias agora? É o atrapalhante de pedreiro. Não é ajudante. Vocês assistiram já esse vídeo? Atrapalhante de pedreiro? Tem gente, cara, que ele é um atrapalhante. Ele tem, cara, vontade de ajudar, mas não tem conhecimento e não tem habilidade. Vai acontecer. Para a gente chegar na competência, a gente precisa dos três. E aí a responsabilidade aqui está sobre todos, dentro de cada função. Dentro de cada função você tem que ter, escute, conhecimento, habilidade e atitude. Sem esses três, você não é considerado uma pessoa competente. Estão entendendo aí, pessoal? Olha para a pessoa do teu lado e pergunta aí, tu é uma pessoa competente? É ou não é? Olha para essa pessoa aí, com julgamento, mas não fala, só olha julgando. Olha para ela se ela tem conhecimento na função dela. Só olha. Olhou, né? Agora, você vai olhar para ela e busca ver se ela tem habilidade no que ela faz. Olha para ela e vê se ela tem habilidade. Não fala, só olha julgando. Agora olha para essa pessoa e vê se ela tem atitude, vê se ela é uma pessoa disposta. Olha para ela. Porque ela pode ter conhecimento, ela pode ser uma pessoa habilidosa, mas é uma pessoa que não quer fazer. Achou aí? Vamos lá. Separando que não é competência. Esforço não é competência, porque não adianta você só querer fazer. Você tem que ter o conhecimento, você tem que ter a habilidade. Boa intenção não é competência. Tempo de casa não é competência. O cara é o dinossauro da empresa. Essa semana agora eu estava assistindo um vídeo do J. Cruz, né, o dono da Hoje Cosmético, o Edson, e ele falando do funcionário mais antigo dele. Eu lembro dos funcionários, quando eu prestava serviço para ele. Cara antigo, meu irmão. Tenho certeza que a competência daquele funcionário não está ligada ao tempo de casa. Porque ele pode ter muito tempo de casa, mas ele é uma pessoa que ele não tem tanta habilidade com alguma coisa. Ou ele pode ser só uma pessoa que tem um conhecimento, mas ele não tem habilidade.
Ou ele é uma pessoa que tem muita atitude, mas para o cara ser chamado de competente no que faz, mano, o cara tem que ser bom. Beleza? Vamos lá. Tudo isso não garante a entrega, tá? Mas olha só. Exemplo bem didático aqui para vocês, ó. Conhecimento. Saber como fazer, como instalar, como gerar uma nota, saber fazer uma coisa, beleza, a gente entendeu que é conhecimento. Habilidade, a gente já entendeu que é mão na massa. E a gente precisa não ter só o conhecimento, mas precisa ter o lance da habilidade. E a atitude é fazer com atenção, com responsabilidade e com prontidão. Beleza? Agora olha só. Saber fazer muito, mas não executa muito bem. Não é competência. Olha só. Sabe muito, mas não executa muito bem. A gente tem gente aqui na empresa, galera, que sabe muito, mas ele é uma pessoa que ele não executa muito bem. Acontece isso? Acontece, não acontece? Acontece, isso é muito normal. A pessoa ela conhece muito, mas ela é uma pessoa que ela só tem o conhecimento, mas como ela não praticou, ela tem essa dificuldade de fazer as coisas. Por exemplo, esses dias agora que a gente está dando uma de Severino aqui, galera, eu sei de tudo um pouco, mas eu não tenho habilidade. E o conhecimento está muito fácil, né? A gente abre no YouTube lá, tem tudo, né? Esses dias agora eu fui tentar tampar um buraco ali. Beleza, tampei os buracos, mas ficou um cagaço, pô. Não ficou bonito. Eu fiz, mas eu não tinha habilidade, ficou um cagaço. Se você olhar onde eu tampei os buracos, não tá bonito não, cara. Eu tinha o conhecimento, eu sabia que tinha que cortar uma bolinha no papel, deixar uma bolinha, passar a massa antes, botar a bolinha lá, passar a massa em cima, desempenar. Eu sabia tudo isso, eu tinha o conhecimento, mas eu não tinha habilidade. Ficou um cagaço, o resultado disso foi um cagaço. Beleza? Então tá longe de ser uma pessoa excelente no que faz, né? Olha só, executa bem, mas não entende o porquê. Tem aquela pessoa que ela faz, mas ela não sabe o porquê da coisa? Tem, não tem? Eu conheço uma pessoa que ela, cara, bota na mão dela, ela faz. Por exemplo, o NEM. O NEM, um dia desse, uma época a gente foi dar um treinamento sobre... Eu tinha teoria, não tinha prática. Eu falei sobre o lance da energia elétrica, sobre o lance do retorno e tudo mais. Ele conhece muita coisa. Mas lá nesse dia ele disse, agora faz sentido para mim uma coisa. Agora eu entendi por que o retorno dá choque. Eu tinha teoria, eu sabia da teoria. Tu entende isso? Então, existem pessoas que elas sabem fazer muito, mas elas não sabem por que da coisa. E aí, galera, a gente, no campo que a gente trabalha, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu preciso, além de executar bem, eu tenho que saber por quê, como, quais as implicações, porque isso vai me garantir até melhorar o processo. Vai ou não vai? Se eu entender o porquê da coisa, eu vou conseguir melhorar o processo, que antes todo mundo só repetia porque todo mundo fazia. Isso vai ajudar no crescimento. Beleza? Exatamente. Sabe e executa, mas não se importa. É o lance do cara que tem o conhecimento, tem habilidade, mas passou, viu lá, deixa aí. Deixa que outro vai fazer. A pessoa ela tem o conhecimento, ela tem habilidade, mas é uma pessoa que não tem atitude. Tem isso também. Galera, se não tiver esses 3 pilares, a competência não é gerada. Estão ligados nisso aqui? Isso para mim foi marcante porque faz sentido quando a gente olha para uma pessoa e diz, cara, o cara ele é muito competente. Pode ter certeza que ele é um cara que ele sabe muito, ele tem habilidade, ele é um cara que tem disposição para fazer. Agora traz isso para o nosso dia a dia, para o lance da proatividade. A proatividade, galera, às vezes a gente se engana, né?
A gente busca aqui, galera, essa competência nos nossos colaboradores. Quando a gente fala em uma pessoa ser proativa, o que é ser uma pessoa proativa? Isso aqui vocês dão aula. O que é uma pessoa proativa? Vamos lá. É uma pessoa que enxerga e faz. Vamos lá. É uma pessoa que não precisa ser mandado para fazer. Vamos lá. Quem pode dizer mais alguma coisa? É uma pessoa que se antecipa, enxerga o problema e ela vai antes de acontecer. Vamos lá, o que mais? Uma pessoa que faz as coisas sem ninguém pra ver. É uma pessoa... tem outras coisas também que pode, mas... né? Tem gente que faz muita coisa, né? Que os outros não estão vendo, mas no lance da proatividade eu entendi. Não necessariamente as pessoas precisam estar vendo, né? O que mais que a gente pode falar sobre proatividade, galera? Para não ser redundante aqui. Porque isso aqui a gente já falou 300 vezes já. O que... Faz mais do que foi pedido. Galera, em resumo, é você ver algo e se antecipar. E aí, trazendo para a competência, se é uma competência, como é que eu vou fazer algo que eu não sei? Olha só, vamos lá. Como é que é uma competência que a gente quer buscar proatividade? Eu vi, mas eu não sei fazer, então, portanto, eu vou cruzar os meus braços. É isso? Não. Cara, se eu conseguir ver o problema, eu não tenho a competência de executar, porque, beleza, eu tenho até o conhecimento, mas eu não tenho a habilidade. Eu tenho a disposição, porque eu vi. Isso aí, cara, é inquestionável. Eu vi, eu tenho uma atitude. Mas eu não tenho uma habilidade. O que eu tenho que fazer no mínimo? Buscar o conhecimento, buscar alguém que saiba fazer. Buscar resolver o problema. E aí a gente para no campo, galera, às vezes a gente vê um problema e a gente não faz porque a gente justifica a nossa atitude dizendo que, eu não sei fazer. Mas se você não buscar o conhecimento, se você não for para a prática, você nunca vai aprender realmente. Se realmente, cara, eu não sei fazer, mas se toda vez você cruzar os braços e não procurar, pelo menos praticar, realmente você não vai fazer, mas essas coisas simples. A proatividade, galera, ela está ligado em você perceber e você fazer a coisa. Se você não sabe, é procurar alguém que sabe fazer. E isso é algo que é muito carente, galera, no universo. Pessoas que tenham proatividade. E no campo que nós estamos trabalhando, quem é proativo, cara, ele é um cara que ele é visto por todos. Tu imagina nesse mundo de escassez aqui, que a gente está vivendo. No mundo que a gente está vivendo, de pessoas cada vez mais escoronas. É ou não é? Cara, o ser humano é assim, tá, mano? O ser humano é assim. Se tem uma pessoa que faz, pode ter certeza que ele nunca vai dizer assim, não, sai daí, deixa eu fazer. Tá enganado. O ser humano, cada vez mais, ele vai buscar se escorar nos outros. Entende isso? Então, existe uma lei no espaço defensável que ele diz que quando aquele local, quando o objeto ou aquele local não tem um dono, aquele local vai ser achado por um dono. E isso aí, galera, não está ligado só a essa teoria do espaço. Está ligado à vida. Se você não se tornar dono de alguma coisa, pode ter certeza que alguém vai ter dono. Vai cuidar melhor do que você e você vai perder. Faz sentido para você, galera? Isso não é só ligado ao espaço, ao ambiente. Se eu deixo de fazer alguma coisa, pode ter certeza que ali vai ter um outro dono. Se você não cuidar da sua família, a sua família terá um dono. Se você não cuidar da sua casa, pode ficar tranquilo que vai ser achado um dono para ela.
as baratas. Varre não a tua casa. Não mostra não que aquela casa tem alguém que cuida para tu ver uma coisa. Mano, é rato, é barata, é fungo. Alguma coisa, alguém vai se apossar daquele local. Então o ser humano naturalmente ele já tem isso, essa coisa de querer se escorar. E aqui, galera, nós estamos transformando vocês em pessoas de alta performance, pessoas que olhem cada vez mais para a proatividade. E naquilo que nós fazemos, para aquilo que nós fazemos, nós não podemos deixar para depois. Falava agora há pouco para o Delmos, o trabalho que nós temos, ele é tão, não vou dizer complicado, mas ele é tão delicado que a pessoa que busca a segurança para o seu patrimônio, ela não busca feliz. Ela busca porque alguma coisa aconteceu com ela, o medo que ela está tomando de conta dela, ou talvez até aconteceu alguma coisa. E eu falei para o Delmos, se arrombarem a tua casa, levarem uma TV lá, aí você acordou, putz, minha casa foi arrombada. Mas deixa aí. Vou trabalhar, quando eu tiver um tempo, eu resolvo. É assim que funciona? É assim, pessoal? Não. É prioridade, cara. Pô, arrombaram minha casa. E se o cara voltar de novo? E se o cara vier? E se o cara levar tudo dessa vez? O que a pessoa vai fazer? Ela vai querer resolver na hora. A área da segurança é assim. Você entende isso, galera? Proatividade. Então, se acontecer alguma coisa, se tem alguma coisa para fazer, nós temos que ter atitude. Não sei fazer. Não é o caso aqui, né, da área da segurança, é obrigação nossa saber fazer o que nós estamos fazendo. Mas no dia a dia, galera, se eu não sei fazer, eu só tenho conhecimento, não tenho habilidade, eu quero resolver e resolver de forma excelente, cara, pelo menos eu passe para alguém que resolve. Se não, tente de alguma forma fazer sem gerar impactos, porque também não adianta, né? A gente fazer algo e gerar um problema maior. Então tem situações, galera, que a gente realmente tem que ficar olhando ali, em algum outro momento a gente aprender para que isso não gere um problema maior na nossa vida. Mas no mais, a proatividade, ela precisa disso. Viu? Percebeu? Tenho competência para fazer? Não tenho. Tenho conhecimento, tenho a disposição, cara, eu quero resolver isso aqui, como é que eu faço? Como é que eu faço? Busca alguém para resolver, mas não deixe passar batido. Beleza, pessoal? Alguém quer trazer um adendo aqui? Não? Então vamos ficar de pé?